Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu quero falar nesse vídeo sobre o governo de transição, né, do Bolsonaro. São poucos dias de governo e tal. Eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para ele, mandei algumas ideias para a equipe de campanha dele. Então, assim, eu sou Bolsonaro mesmo e sou de centro-direita, apoio o governo dele, mas eu queria fazer algumas críticas, né, construtivas, algumas sugestões das minhas primeiras impressões do governo Bolsonaro. Bom, antes eu queria falar um pouco primeiro do meu vídeo anterior, né, do livro do Plano Democracia de Paz. Teve um problema nos áudios depois que eu mandei para o YouTube e eu tive que cortar no próprio editor de vídeo do YouTube. Então, o vídeo ele ficou meio sem sentido porque ele é um projeto filosófico, né? É um livro de filosofia, relações internacionais. Então, assim, eu vendo o vídeo, porque não é todo mundo que gosta de filosofia, que é uma coisa muito abstrata mesmo. Assim, quem não tem estrutura mental e não está acostumado com filosofia, ficou até, eu percebi, eu mesmo vendo, ficou um pouco confuso. É que realmente eu cortei algumas partes que o áudio falhou. Então, assim, eu pensei até em tirar o vídeo, mas eu vou deixar porque dá para mais ou menos entender. É que eu vou falar, não é muito comum, né, trabalhos interdisciplinares, assim, é que eu estudo em várias áreas, então eu me sinto confortável em falar de filosofia, religião, ciência e misturar tudo. Porque eu trabalho com tecnologia e eu estou acostumado a resolver problemas, assim, não é programação que eu faço, mas é projeto de engenharia da informação. Então eu estou acostumado há vários anos a trabalhar com projetos assim complexos e que demandam tempo. Então eu também gosto de humanas, né, nessa parte e eu resolvi fazer esse governar. Isso não é uma característica muito boa. Por quê? Por exemplo, eu vi, ele veio falando que talvez instalaria bases militares americanas no Brasil. Depois vi uma notícia desmentindo, parece que um general desmentiu, falou que o Brasil não tem interesse em pôr as bases militares americanas. Só que eu até entendo, perto do histórico do país, né, que quase teve uma intervenção militar, quase metade da população era a favor do governo militar, e o Bolsonaro tem origem militar. Então, mesmo que ele se veja como militar e respeite muito os militares, eu acho que ele tem que botar uma certa ordem e parar de fazer coisas assim sem pensar igual o Trump, porque, por exemplo, a gente pode perder credibilidade internacional. Falou que quer uma base militar americana, depois, não é bem assim, porque assim, ele não pode, né, os militares tratar o Bolsonaro como se fosse um incapaz e eles são os curadores do Bolsonaro. Fala, não, é um menininho maluco aqui, falou uma coisa, mas não é bem isso. Pega mal, inclusive, para o próprio Bolsonaro, né? Porque, assim, a hierarquia militar, o Bolsonaro, talvez os militares podem tentar se aproveitar, porque fazer publicamente eu quero ajudar o governo. E eu acho assim, ele tinha que fazer mais reuniões, coordenar e utilizar os meios oficiais de imprensa, porque assim, isso já parece um formalismo, porque o nosso presidente o Bolsonaro ele é muito autêntico. Só que isso gera voltar atrás, não é. Talvez ele, como deputado, ele tenha essa experiência de falar o que quer, depois o que não pega bem volta atrás, mas na presidência já não é legal. Então, assim, é legal pensar bem, coordenar, fazer reuniões, por isso que reuniões é muito importante, para afinar o discurso, entendeu? Então, e essa coisa dos militares, já está ficando meio feio ele dar declarações dos militares da República. Porque se começar essa anarquia de troca de um desmentir o outro, é desmoralizante, chato para a autoridade do presidente da República. Então, assim, eu sei que ele tem essa. O lado bom do Bolsonaro justamente é ouvir as pessoas. Isso é muito bom, porque a Dilma mesmo não ouvia nem o próprio Lula, nem os aliados. Ela ficou arrogante, o poder subiu a cabeça. O lado bom que eu acho que o Bolsonaro ele ouve os especialistas. Isso para mim já é assim o máximo. Ele colocou pessoas especialistas nas áreas. A crítica da esquerda que eu estou vendo até agora na mídia de esquerda não tem fundamento, porque são pessoas conservadoras e eles acham que é um atraso. Eu acho que está bem equilibrado o governo.
Então é isso. A minha dica, sim, para a equipe do governo é fazer mais reuniões,